Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. Número 317. Pergunta: houve quem dissesse: Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para umas bodas. Como quase ao terminar o festim viesse a faltar vinho, estando já os convivas embriagados, Jesus, diz o evangelista, mandou que enchessem d'água 6 talhas, cada uma com a capacidade de 2 ou 3 metretas, e transformou essa água em vinho. Calculou-se que essas 18 metretas equivaliam a 8 ou 10 hectolitros, o que quer dizer uma quantidade de vinho suficiente para embebedar toda a cidade de Caná. Em geral, os milagres de Jesus têm um fim útil ou uma significação moral. Onde, porém, aqui a utilidade, a moralidade dessa transformação da água em vinho para ser tomada por pessoas que já haviam bebido demais? Muito embora Jesus nos informe de que os judeus lhe chamavam comilão e beberrás, basta para isso consultarmos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 19, sabemos que ele era modelo de temperança. Conseguintemente, a ter de fazer um milagre, mais natural fora que transformasse o vinho em água, pois que assim daria àqueles convivas intemperantes uma lição de sobriedade. Resposta. A resposta está nas explicações que acabamos de dar-vos. Dessas reflexões se teriam abstido os que as fazem se houvessem reportado a ação magnética que deu à água o sabor do vinho sem lhe comunicar o princípio alcoólico. Quanto ao lado moral do fato, atente-se em que este foi um fato preparatório, como dissemos, e que funda impressão causou nos espíritos exatamente por haver tocado os sentidos materiais dos que o observaram. Fez que a fé despontasse nos discípulos que começavam a agrupar-se em torno de Jesus e que com ele estavam presentes ao festim. Com esse, realizado em Caná da Galileia, deu Jesus começo a seus milagres, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Milagre realmente não houve, segundo a significação que esse vocábulo tem, isto é, no sentido de derrogação das leis da natureza. Deus, já o sabeis, nunca derroga as leis naturais que a sua vontade imutável estabeleceu desde toda a eternidade. O fato ocorrido nas bodas de Caná foi um fato natural. Somente a ignorância das causas que o produziram é que, repetimos, levou os homens a qualificarem-no de milagre, supondo que efetivamente a água se transformara em vinho. Quanto ao que concerne às 6 grandes talhas, tendo Jesus dito: enchei d'água as talhas, os criados as encheram, por mofa, até a borda, crentes de que aquilo não passava de uma mistificação. Quanto ao sabor do vinho, só a água que foi tirada das talhas para ser levada ao mordomo e servida aos convivas o adquiriu, por efeito da vontade de Jesus
e da ação magnética que ele exerceu. Só nessa porção d'água era necessário que se sentisse tal sabor. Não se vos diz que o mordomo, terminada a festa e depois que os convivas se tinham ido embora, haja deixado de examinar a água que restara nas talhas. Ele a examinou e reconheceu que se encontrava no seu estado natural. Despejaram-nas e ninguém mais pensou nisso. Esse outro fato, dada a ignorância das causas que continuava a mesma, se o houvessem divulgado, um milagre a mais se contaria, o da transformação do vinho em água depois de ter sido a água mudada em vinho. A ignorância, que entre os que não sabem explicar o caso ocorrido produz a incredulidade, deu lugar entre os convivas de Caná à crença numa transformação da água em vinho. Diante do fato que não podiam negar, tão fortemente lhes tocaram os sentidos materiais e que não achavam meio de explicar nem de compreender, eles se viram constrangidos a considerá-lo um milagre. Tudo estava preparado e previsto para o desempenho da missão do Mestre. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.